Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira, e hoje os 10 mais, são os 10 vídeos votados pela produção, onde nós escolhemos aqui aleatoriamente, em ordem aleatória, todos eles têm uma importância top, para mim todos os vídeos foram bons, mas em votação tivemos aqui 10, e eu quero que você aí na sua casa, você que nos assiste, você que está sempre dando a honra aí de ver nossos vídeos, escolha também os seus 10 mais, tá bom? E pela nosso cronograma aqui, tivemos o primeiro, Jair Marinho, o filho do jogador da Seleção Brasileira, camisa 3, e teve aqui conosco, batendo altos papos, contando várias histórias, e teve uma história importante, uma história que ficou gravada. Dá uma olhada aí. A minha vida foi em cima daquilo que o Jair Marinho fazia. Porque ele foi o meu primeiro treinador. Ele primeiro foi o pai. Quando chegou da Copa no 62, pegou a bola, botou dentro do meu berço. Ele foi um pai muito presente. E essa presença fez com que eu acompanhasse ele a vida toda. A vida toda, Flávio. Até a morte dele, até o descansar dele, eu estava do lado dele. Então, talvez não tenha uma pessoa que mais conhece o Jair Marinho do que eu. Porque, como ele falei pra você, na fase de criança, ele foi meu treinador, fase de adolescente, ele foi meu treinador, aí fui jogar futebol nas categorias de base do Fluminense, depois do Flamengo, e aí, logo em seguida, eu tive que interromper minha carreira, porque eu tive uma fratura muito séria na minha perna. Então, aí, o Jair Marinho, como eu já estava no mundo do futebol, como treinador de futebol, eu comecei a seguir a carreira dele, ao legado dele. Então, tudo aquilo que o meu pai trabalhou na prefeitura, dirigindo equipes profissionais, eu me formando, eu me credenciando, eu me atualizando dentro do esporte, fazendo meus cursos de treinadores, eu sempre comprei os passo a passo do meu pai. Tanto quando meu pai foi embora, ele deixou tudo para mim. E dei continuidade ao legado dele, ao legado do Jair Marinho. E o meu nome também é Jair Marinho, só que bota o Júnior no final, né? É Jair Marinho de Oliveira Júnior. Então, esse legado ainda continua. E aí, gostou dessa história? Eu amei essa história, foi top demais. E logo após essa história dele aí, ele foi e nos presenteou, né? Deu uma camisa da Seleção Brasileira, onde tivemos aqui uma ganhadora, foi sorteado. Se você não participou, fica atento aí no nosso podcast, que estamos aí esse ano, então vai ser sempre assim, vai ter sorteio sempre. E o outro vídeo aqui que foi top demais foi dos advogados, onde tivemos aqui o Vanderlei, advogado, tivemos a Daniele e uma presença ilustre do nosso amigo Felipe dos Aposentados. Deram umas ideias top, falaram muita coisa legal e assiste aí um pedacinho. Assim, algo que eu não sabia. Então, se a pessoa, por exemplo, o esposo ganha um salário mínimo, a esposa tem 65 anos, ela pode pegar o BPC? Ela pode solicitar. E aí tem outros requisitos. Mas ela tem a possibilidade? Tem a possibilidade. Não, tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Existe agora uma portaria, um entendimento que se ele recebe aposentadoria e pensão por morte, vai entrar uma renda só. Então, eu não sei até que ponto está sendo validado isso. Porque, por exemplo, o marido recebe pensão por morte e 2 benefícios, e ela não recebe nada. Aí vai entrar só uma renda, a outra vai contabilizar. Então, se ele é só aposentadozinho com salário mínimo e ela não tem nada... Porque a sua pergunta, ela vai cair na questão da miserabilidade. Às vezes você, não é porque você é casado e o marido ou a mulher já recebe um salário que você às vezes não está numa condição de vulnerabilidade. O que vai ser estudado e um dos pré-requisitos para os dois terem, ele ter uma aposentadoria de um salário mínimo ou ele já tem uma pensão e a outra pessoa ter um benefício assistencial, o que vai ser analisado aqui é a questão da sua, não miserabilidade, mas da sua condição econômica. Porque às vezes ele ganha um salário e esse salário para os dois, quando tira as despesas que são despesas fixas, no sentido de remédio, algumas coisas que prejudicam o bem-estar dele, aí a gente consegue fazer essa análise e mostrar para o governo que aqui, ó, um salário, na verdade, não é um salário. Um salário aqui está caindo para meio salário quando ele tira as despesas que são obrigações do governo. Por exemplo, remédio, às vezes tem uma doença, às vezes tem alguma coisa, e aí você consegue dali
fazer esse trabalho de advogado, que é aquilo que eu volto a falar. O INSS não vai falar assim, não, toma aqui o benefício, até porque já existe a resposta deles automática, 1/4, né? Que isso é 1/4 do... Por exemplo... Do salário mínimo. Existe uma família, eu tenho uma família. Eu sou casada e tenho um filho. O filho trabalha. Essa renda entra. Meu filho não trabalha. Só ele trabalha e recebe um salário mínimo. É dividido para 3. Então, hoje é 1/4 dá na faixa de R$400 o salário hoje. Não é isso? 400 e pouco. Então, se superar isso, você já não está no requisito. É isso aí. E falando dos aposentados aí, vocês estão sempre em primeiro lugar aqui no nosso programa. Manda um abraço para vocês. E o Felipe foi aqui, teve esse assunto. Você gostou? Se inscreve aí no canal. Ó, quem é inscrito e tem um pedaço lá, uma aba, que você consegue ver algumas coisas, aí o advogado deixou lá, o Wanderlei e a Daniele, um recado legal para você, juntamente com o Felipe, tá bom? Então não se esqueça, esteja sempre conosco aqui e assine o Coruja Podcast, tá bom? Ó, o outro muito bom foi a Roberta Maia. Ela tem um diferencial, ela teve um filho autista, e ela foi dada como autista também, e ela criou um programa aqui em São Gonçalo, muito top, tá? E ela falou um pouquinho sobre o autismo, falou um pouquinho sobre algo que está acontecendo muito, né, atualmente. Dá uma olhada no vídeo dela. Não tinha menor noção do que era autismo, do que era essa vida, né, de pessoas com deficiências, e entender essas famílias antes do Miguel chegar na minha vida. Isso é fato. Isso me traz até a gente refletir um pouco como que era o atendimento das pessoas com deficiências antigamente, né? Então, vamos chegar lá. Então, quando veio Te Acolher, né, eu comecei a procurar portas, né, tanto dentro do Legislativo, enfim. Fui na Câmara dos Vereadores, inclusive foi feita uma audiência pública, que a gente fez em setembro de 2021, e através dessa audiência pública houve direcionamentos, né, graças a Deus, pessoas vieram me procurar, tanto da Secretaria de Assistência Social quanto da Secretaria de Saúde, e eu fundei o Espaço Azul, que é do São Gonçalo Shopping, e o Espaço Inclusão, que é no Partage, né? E através desses espaços a ideia era dar direcionamento e orientações para as famílias atípicas, né? O Espaço Azul direcionado para as famílias de crianças com autismo e síndrome de Down. E o Espaço Inclusão para todos os tipos de deficiência, né? Hoje o Espaço Inclusão é a sede da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. E o Espaço Azul continua, né? Eu tô em outra área agora. Eu costumo dizer que eu transito, né? Eu vou, eu implanto, pronto, cumpri minha meta, agora vou para outro lugar. E, assim, ainda existe. A gente, no caso, na época, lançamos a emissão da carteirinha municipal de identificação, uma lei municipal para síndrome de Down e autismo também. Tem o centro, aí depois veio o centro de referência 2. Então, assim, para você ver quantas coisas partiram de uma audiência pública em 2021. Eu tenho muito orgulho de falar que participei disso tudo. Gostou desse pedacinho do vídeo? No final do vídeo, ela deixa lá um recado, deixa o contato e como você pode ir até ela e ver, né, como funciona, participar do WhatsApp, do grupo. Tá? Então é muito top, é muito bom você estar sempre de olho e assistir nossos vídeos do início ao fim, tá? Porque em todo momento tem um recado importante, um pedaço legal, alguma coisa para você poder estar anotando e interagindo com a gente também, tá bom? Tivemos aqui também um pastor que é corretor de imóveis, chamado Ronaldo Cardoso, também foi apontado pela gente aqui, uma história muito boa. Tá? Um cara que, além de ser corretor, é um pastor. E ele contou uma história aqui. Você sabe que todo mundo está querendo dinheiro, né? O pastor, ele é um profissional, né? E ele contou uma história aqui muito boa que vale a pena você ver de novo. Dá uma olhada aí. E eu falo isso não é para glória nem minha, nem da imobiliária. É para que todo mundo entenda que a nossa essência em Deus vai trazer resultados que o dinheiro não traz. Eu tenho um exemplo agora de uma história de hoje. A gente tem um casal lá que está comprando um apartamento com a gente. Qual é a história desse casal? Só para você entender como é que vai muito além de comprar e vender uma casa. Esse casal,
Eles moravam de aluguel num apartamento. E aí, a proprietária desse apartamento perdeu o imóvel para a Caixa. Só que não falou para esses inquilinos. Falou que era uma corretora, que ia vender o imóvel para eles, para esse casal. Esse casal deu 6 mil de entrada para essa proprietária. Ela perdeu a casa para a Caixa, ela não pagou a Caixa e não contou. E ficou enrolando esse casal por 8 meses. E eles pagando o aluguel para ela. Então ela ficou recebendo aluguel por 8 meses, eles achando que estavam esperando para assinar com a Caixa. E aí, até então, eu não tinha nada a ver com a história. O imóvel foi a leilão, um investidor meu comprou esse imóvel, e aí, como a gente sempre faz, a gente foi lá conversar com esse casal. Chegamos lá, fizemos uma abordagem, começamos a conversar, e aí a gente foi descobrindo a história. Fomos sondando e tal, entendendo como era a situação, e a gente descobriu que eles tinham sofrido um golpe. A pessoa tinha dado um golpe neles, tanto é que quando eu entrei no circuito que liguei para essa tal proprietária, ela nunca mais falou com a gente, nunca mais falou com eles, e eles ficaram, os 6 mil reais que eles tinham dado, eles estão tentando recuperar, e aí eu entrei no circuito e falei, vamos fazer o seguinte, vou vender para vocês não precisam nem tirar nada de dentro do apartamento, o apartamento a gente ia vender por X valor, a gente vai vender mais barato para vocês não precisam nem mostrar para a gente o apartamento, é de vocês, a gente já vai fazer a venda direto para esse investidor. Eles ficaram felizes da vida, demos entrada. E aí começamos a fase sem ser o golpe, né? De verdade, a fase deles comprarem esse imóvel. Passaram-se, deve ter uns 5 meses isso já, e a gente tentando fazer o processo, e cada vez surgia uma dificuldade na Caixa Econômica. Primeiro foi o imóvel que deu um problema, daqui a pouco a engenharia deu um problema, daqui a pouco o marido, ele era dependente, como eu falei aqui, ele trabalhava, não era de carteira assinada, e o chefe querendo assinar a carteira dele. Eu falei, cara, não assina, senão você vai perder o benefício. E o chefe segurando, moral da história, hoje saiu o contrato dele. Quando a gente foi emitir o contrato que viu, tinha um valor errado no contrato. A Caixa emitiu o contrato 10 mil reais a menos. Ou seja, eles teriam que dar 10 mil reais de sinal de entrada para o proprietário, ou era a única solução. E aí, assim, eu já tinha mandado mensagem para eles, eu falei, cara, Deus é fiel, saiu o contrato de vocês. Eles foram na Caixa já, fizeram entrevista, tudo pronto. Eles nem sabem disso ainda. Como isso aqui vai ser gravado depois, eles vão saber amanhã que a gente vai ter uma reunião lá no escritório. E aí, ou eu cancelava o contrato e esperava uma nova chamada, que não tem prazo, a Caixa Econômica, a gente vai falar disso mais na frente, está demorando um pouquinho, ou eu tinha uma solução, abrir mão da minha comissão. Porque o valor ali era mais ou menos o valor da minha comissão. E aí? Aí entra a questão do propósito, né? A empatia. A empatia, eu sofri junto com eles, eu estou participando do processo. E a minha esposa, eu falei com a minha esposa agora de tarde, falei, amor, sabe de uma coisa? Manda emitir, Deus vai dar pra gente lá na frente em dobro e a gente não vai receber R$1 desse valor. A gente vai ajudar ela, vai acabar esse registro, eles vão pegar a chave deles e daqui a pouco Deus vai honrar a gente de outra forma. Então, assim, isso aqui, cara, é para quem entende o propósito de Deus. Se a gente olhar para o mundo natural, eu deixei na mesa 8 mil reais de comissão. Era 8 mil reais que eu ganharia, que já estava aqui, né? Ia assinar o contrato. E só pegar. Era só esperar ali e receber. Mas quando a gente olha para aquilo que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode me dar 10 vezes mais do que aquele valor. Então, para aquele momento, aquele casal, eles tinham muito mais necessidade para esse momento que eu. Então, eu abri mão e é isso. Então, é o que você fala, né? É muito mais do que vender. Verdade, é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, nesse caso, eles vão saber disso mais tarde. Né? Que eles ganharam 10 mil reais de desconto. 10 mil reais de desconto. Pô, parabéns aí por essa atitude. São poucos, né? Tem que ter realmente uma visão de Deus. Você tem um amigo meu chamado Eduardo, que ele sempre falou para mim assim, Flávio, Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar, né? Então, é uma verdade, né? Então, parabéns, continua assim, abençoando vidas, né? Não, e Deus é tão fiel, Flávio, que eu já vou contar isso, vou contar um testemunho. Fica à vontade. Eu tenho um imóvel que é meu, porque como a gente vai falar bastante de leilão, eu também compro imóvel de leilão e revendo. Então, além de eu ter imobiliário, eu invisto em imóveis. E eu tô com um imóvel meu que eu comprei e tô alguns meses esperando para sair o contrato. De manhã, eu falei com o gerente da Caixa, eu falei, irmão, hoje vai sair o nosso contrato. Falei para ele, ele falou, cara, amém, vai sair. Só que a gente tá esperando, a gente não sabe, pode sair, pode não sair. E aí aconteceu tudo isso. Eu falei com a minha esposa, falei com a gerente, falei, olha só, pode emitir o contrato, a gente vai seguir assim, diante de Deus. 30 minutos depois, o gerente me fala, Ronaldo, sua fé é grande, hein, cara? Saiu o seu contrato. Ou seja, Deus já me retribuiu. Deus já honrou. Ali já foi uma resposta de Deus para mim, Ronaldo, mas já era uma venda que eu já tinha feito. Claro que era. Mas eu semeei e a colheita já veio. Né? E aí, gostou dessa história? Realmente é de cortar o coração, deixar a gente com
alegre, sabendo que tem pessoas que deixa de repente de receber aquele valor, igual ele deixou de receber esse valor aí, e abençoou uma família. Está mais preocupado com a família. Teve histórias, além dessa, teve outra história que ele contou, teve várias histórias boas. Então, assista esse vídeo todo. Você vai crescer muito como pessoa assistindo esse vídeo. E tivemos aqui também, esse aqui foi fenomenal, foi um cara ímpar, né, nos nossos vídeos, né, que foi Alexandro Duda, um pastorzinho, cara excelente, um cara que foi chamado desde os 6 anos de idade. Ele contou vários testemunhos, tem da mãe dele, tem dos irmãos dele, tem das irmãs, tem uma história fenomenal da irmã dele, que eu vou pedir para o nosso produtor colocar aí, que Deus recolheu ela, chamou ela. Assiste aí. Jesus falou assim, 90 dias eu levo a sua irmã para o céu, em 90 dias eu mato ela. Porque minha irmã ela viu meu pai ser levado para morrer. Aí essa irmã, né, revoltada, pegou o caminho de drogas, e durante 15 anos ela foi viciada. Minha irmã sumia pela favela e minha mãe chegava lá por revelação. Como é que você chegou aqui? Jesus me deu o ônibus, o endereço, a comunidade, e eu tô aqui para te levar para casa. Mas aí chegou uma fase que Jesus falou, vou salvar. E se não ficar firme, eu vou preparar e guardar. Aí chegou uma fase que ela falou, meu irmão, acho que eu tô ficando doida, e eu tô ouvindo voz, e chegou meu tempo de aceitar Jesus. Jesus falou que se eu não aceitar, eu vou morrer. E no dia que eu levei ela pro culto, a P2 invadiu a nossa casa, lá procurando ela. A colega dela tomou um tiro de 12 na praça, doutor Laureano, que eu sou ali de Duque de Caxias, perto do Hospital do Olho. Alô, Washington Reis! E aí ela tomou um tiro de 12, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos. E ela era parceira da minha irmã, ou seja, ela ia morrer naquela mesma noite. Então ela veio para Jesus e ficou firme 5 anos. 5 anos depois ela descobriu que igreja não é o céu. Que tem gente que acha que igreja é o céu, né? Vê todo mundo lá cantando, de Bíblia na mão. Mas Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Jesus vai dizer que bem-aventurado é aquele que não vê em mim pedra de tropeço. Ou seja, pedra de tropeço tem na igreja. Mas o que você tem que fazer? Passar por cima dela, porque não é pedra de tropeço que tem céu para você, que tem o sangue do Cordeiro para te purificar, que tem perdão para te dar. Então passa por cima dessa pedra e volte a congregar e servir a Jesus. Aí minha irmã, 5 anos depois, descobriu muitas coisas erradas na igreja e falou, eu vou desviar. E aí eu sempre oro com uma irmã de oração, que era da irmã Edi, da Marambaia. Hoje ela congrega em Xerém, né? Uma profeta de Deus, uma senhora de aproximadamente 75 anos de idade, mas vive uma vida de oração muito profunda, né? E tudo que ela fala, pode acreditar que acontece. É usada por Deus. Usada por Deus mesmo. Ela falou assim, olha, em 90 dias eu vejo uma sepultura, sua irmã vai morrer. Pode botar na folhinha aí. Se ela ficar viva, ela volta para o tráfico. Se ela voltar para o tráfico, ela vai morrer lá e vai para o inferno. E aí, 90 dias certinho, minha irmã, 35 anos, noiva para casar, jovem, falta de ar, internou, no outro morreu. Quando fui lá na folhinha, que eu coloquei na folhinha, 90 dias certinho. E aí, o que você achou dessa história? Tem várias histórias igual essa aí, muito boa, tá? Gostei muito, né? Queremos você aqui de novo, o pastor Alexandro Duda. Ele é um cara fenomenal aí. Tivemos aqui também o pastor Paulo Afonso Generoso. Rapaz, esse vídeo é muito legal. Se você assistir do início ao fim, ele conta a história, como que ele conseguiu a igreja, conta a história da sua trajetória, como ele saiu da empresa e voltou como... Mas assiste aí, vai ser melhor você assistindo. Eu tive experiências na área material e eu posso garantir a você que ela começou primeiro com o espiritual. Ou seja, eu assumi a Assembleia de Deus Betel oficialmente, no dia 12 de agosto de 1996. Eu fui empossado pela convenção que era, então, presidente, o pastor Túlio Barros. E quando foi os dirigentes da convenção, o secretário, me empossar no dia 12 de agosto, antes disso eu recebi um convite do antigo pastor que dirigia aquela igreja. Ela estava com 3 anos de fundação, ele iria para a América
com a família, e ele disse que orando, Deus mandou que ele passasse a igreja para as minhas mãos. Aí a minha resposta para ele foi o seguinte: na época eu era diretor de uma empresa no Rio de Janeiro, não tinha nenhuma intenção de assumir igreja. Por quê? Porque eu tinha um excelente salário, era diretor de uma empresa, eu mandava. E a empresa, localizada na Praça da República, do lado de uma faculdade, eu fui crescendo na empresa. Eu comecei ela como fundo de quintal lá. No fundo de quintal que eu digo é porque ela era nos fundos de uma agência de automóvel na Marise Barro 748. Mas dali nós conseguimos ir para a rua Satamini, número 60, já uma casa mais arrumadinha, um estilo antigo, mas bem trabalhada e tal. Ali eu fui, em 88, entrei como contador. De contador eu fui para gerente geral. E em 88 eu fui escolhido para ser diretor da empresa. Então eu assumi a empresa. Dali nós saímos para a Praça da República. 42, ficamos ali trabalhando até o dia em que Deus usou um pregador e um cantor, eu vou me furtar dizer o nome dele, mas se for necessário eu falo depois. Não, fica à vontade. Ele na casa do meu pai, né, que meu pai era um homem de oração, um homem de Deus, ao lado da minha mãe, da missionária Nilda, e esse irmão chamado Jorginho, vou falar o nome dele, né, Jorginho, lá de Xerém. Ele botou a mão nos meus ombros, isso foi em janeiro de 1994, eu não lembro o dia, mas pelo menos eu me lembro o ano, já tá bom a beça, né? Ótimo, excelente. Botou a mão no meu ombro e disse assim: homem, daqui a 2 anos e 6 meses eu vou colocar um trabalho nas tuas mãos e eu vou fazer ali uma grande obra. Gostou? Isso foi o que o produtor botou só um pedacinho. Eu tenho certeza que você, vendo ele todo, tem a parte aí que ele fala do louvor. Você que pensa em louvar, sabendo que a história é muito grande, né? Ele contou, queremos remarcar esse ano. Você gostou? Deixa no comentário, vai ser muito bom esse feedback que você vai dar pra gente aí, vai ser bom. Coloca aí onde você está assistindo esse podcast, qual horário que você está assistindo, é muito bom pra gente ter esse bate-papo com você aí, mesmo sendo através da mensagem, tá bom? Logo após o Generoso, nós tivemos aqui o pastor Marcolino. Esse aí, sem palavras, ele começou a contar a história. Ficamos 2 horas aqui batendo um grande papo, tivemos que interromper e vai ter a segunda, terceira episódio dele, tá? Mas assista esse pedacinho aí da história que ele contou. Quando chega o ano de 1094, Marlon é o único neto homem da família. 94, o coroa que eu falo, o pastor Zé Henrique, tinha 17 netas. Só o Marlon de homem. 16 era mulher. Só o Marlon de homem. Quando o Marlon, 9 anos, o Marlon sofre de uma enfermidade chamada celulite orbital. Entrou água no nariz, inflamou a hipófise. A infecção foi tão forte, é rápido. Fomos para a piscina no sábado. Na segunda-feira eu estava com dor de cabeça, um menino de 9 anos com dor de cabeça. Fomos para o médico, passamos em 4 hospitais naquela noite, voltamos para casa. O Marlon não ficou bem. Eu voltei do banco, levei o Marlon para o hospital, Marlon internou, me chamam na quarta-feira, Marlon para tirar o Marlon com atadura no joelho doendo, atadura na cabeça, que ele não aguenta a dor de cabeça, o olho inchado. A médica reuniu 13 profissionais top de Niterói, neurologista, oftalmologista, otorrino e tal. Quando ela passou para a sala do Marlon, passou chorando. E aquilo me ligou a antena. A médica chorando. A médica chorando. Aí, Marta, cabeça baixa no sofá, eu em pé. Ela passou de volta. Entrou na sala dos médicos,
a Marta recebe a notícia. Mãe, chegou tarde demais. O Marlon não tem mais jeito. Aí Marta chega para mim e falou assim: pede ao teu Deus para não levar o Marlon, porque ele vai levar o Marlon. Aí eu saio do hospital e vou para o jardim do hospital. E ali eu faço uma entrega. Até hoje eu comandei minha vida, até hoje eu fui o senhor dela. Mas se tu salvar o meu filho, hoje eu me entrego a ti. Como diz as escrituras, de corpo, alma e espírito, de toda a minha força. Aí eu vejo um clarão. Deus me visita. De olhos fechados, é como se eu tivesse mergulhado em luz. E aquilo me traz uma alegria, uma paz no meu coração indescritível, eu não sei descrever com palavras. E aí eu entro daquele momento que eu tive com Deus, eu entro e falo para ela: Deus não vai levar o Marlon. E ela, na mesma hora, para de chorar. Aí o médico, aí eles vêm 3 falar conosco. Pai, não tem jeito, vimos lá, tarde, vai avançar, vai passar para o outro, e a enfermidade daqui a pouco vai passar para os ossos, não tem como parar. Não existe antibiótico que faça parar. O Marlon tem 48 horas de vida no máximo. Aí eu falei para ela: Marlon não vai morrer. Aí ela: pai, eu entendo a sua fé, pai, mas a medicina não engana. Eu digo: Marlon, Deus não vai levar, Deus não vai deixar, e Marlon vai ser curado. Aí ela falou: pai, que Deus usa a sua fé. Bom, aí ela falou assim: nós vamos dar um coquetel de antibiótico. Mas você vai ver, pai, que vai piorar. Beleza. O coquetel de antibiótico era tão forte que a veia do Marlon só aguentava aquele antibiótico só 1 hora. Depois passava a doer, a queimar, era insuportável. Ele começava a chorar, a gritar. Aí a enfermeira vinha, tinha que tirar da lá, colocar em outro local. Realmente, 24 horas, o outro olho saiu fora da cavidade. Era feito com colírio, de 15 minutos colírio, os olhos dele não fechavam, era colírio, era pomada, colírio, pomada, de 15 em 15 minutos. CTI, Marta passou. E aí, 48 horas, Marlon não morreu. Piorou, mas não morreu. Quando esses 48 horas, nesse dia que seria a resposta, o Marlon falou assim: mãe, lê a palavra tal, que o anjo teve aqui e mandou ler. O anjo teve aqui e mandou ler. Você lê. E aí a Marta leu e o conforto foi para o coração dela. E ali Marta se fortaleceu em fé. 72, não morreu. Aí das 48, 72, Marlon apresentou melhora. Primeira melhora que o Marlon apresentou depois desse fato com ela e tal. E Marlon passou 21 dias no CTI e saiu com vida. E aí, gostou dessa história? Você quer a segunda parte, a terceira? Vai ter, com certeza, já conversei com ele e ele vai estar aqui conversando com a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas assistindo nossos vídeos e que, infelizmente, não é membro do nosso canal, não é inscrito. Seja inscrito. Eu sei que você está gostando, se inscreve aí, tá bom? Só apertar lá o sininho para receber as notificações, vai ser muito bom.
Após o Marcolino, nós tivemos aqui também o Baltazar. Esse rapaz aí é diferenciado, é um instrumentista, é um rapaz novo. Ele faz o instrumento dele falar, é abençoar vidas. O Espírito Santo de Deus, ele fala com as pessoas através do som, através daquela melodia. E ele contou algumas histórias. E essa história que ele vai ser passada agora é impactante. Dá uma olhada aí. Eu sempre quis se manter firme em Deus. Eu já era cristão quando eu servi. E no quartel, nesse ano que eu servi, só tinha 2 que eram da igreja ali, né? E começou, depois do período básico de treinamento, eles viam quem se destacava, quem era o soldado que levava as coisas a sério. E quem levava as coisas a sério pegava umas missões mais... Leve. Não vou dizer mais leve, mais pensante, né? Algo mais... Intelectual. E quem levava tudo na brincadeira, só queria bagunça, ia fazer o que todo mundo já sabe, que o exército não é só isso. Muitas pessoas julgam o exército, vai pro exército pra pintar meu filho, pra catar folha. Eu sempre tava fora disso. E isso começou a gerar uma certa... Ciúme. Um certo ciúme. O ciúme, vou usar ciúme. Aí eles começaram... ciúme, né? Isso. Eles começaram a querer me perseguir por conta disso, usando a fé para poder me atacar. Até a profetinha, até a falso profeta, essas coisas assim. Aí chegou a Olimpíadas, o comandante me chamou para ficar só monitorando aonde que as viaturas iriam passar, enquanto eles iriam para a rua. Aí eu chegava no alojamento, os caras já revoltados. Por que tu vai ficar aqui e a gente na rua correndo risco de levar tiro e você vai ficar na boa? Tu não vai mais andar, tu não vai ficar mais aqui não. Aí o comandante, quero ir pra rua. Chegou lá. Então tá bom, mas se você quer ir, pega os seus equipamentos. Peguei lá colete, armamento. Aí cheguei lá no alojamento pra arrumar as coisas. Você tá fazendo o que aqui? Você vai pra rua? Falei, vou, tô com vocês, não sou da turma de vocês, vambora pra rua. Aí, nós ficamos na ponte de Niterói. Tava sempre fazendo ronda pela ponte, às vezes ia lá pra Avenida Brasil. Aí, um momento ali, eu de sentinela na ponte, olhando só de sentinela, parado olhando na pista, vi um sargento. Baltazar, olha pra lá. E viu com a câmera, pum, tirou. A gente ficava 4 dias direto de prontidão, aí chegou a folga, né? A gente ficava 2 dias em casa. Aí fui pra casa, aí o tenente me ligou, o comandante do meu grupamento. Baltazar, quero você aqui no quartel amanhã, vem com a sua melhor farda, que o major, o S3, quer falar com você. Eu já gerei, já. Eu falei, o que eu fiz? Coração, meu Deus do céu. Meu Deus, que isso? Falei, que isso? Amanhã é minha folga. Não quero saber, vem. Era quinta-feira, formatura no quartel, formatura geral, toda quinta tem, que é onde o comandante fala com todo o quartel. Aí cheguei lá, né, preocupado. Aí tô entrando no quartel, já tô vendo as pessoas rindo pra mim. E aí, tá famoso, hein? Ué, o que aconteceu? Beleza. Aí o major veio pra mim. E aí, Baltazar, tudo bem? Veio com a sua melhor farda, né? Hoje você não vai pegar o armamento para a formatura, não. Você vai ficar na posição de destaque para hastear o pavilhão nacional. Você tá sabendo não, Baltazar? O exército postou sua foto, você tá em evidência aí. A página do exército postou minha foto da ponte, na ponte. Ou seja, se eu tivesse só lá no quartel monitorando... Você não ia participar. Eu não ia ter essa foto, nem existir. E... Estou na posição de destaque, comandante está em posição de destaque, soldado Baltazar está se destacando aí no quartel, está fazendo isso na frente de todo o quartel. Ou seja, por que eu contei essa história também? Para dizer que com Deus a gente vai passar por momentos de dificuldade, vamos passar por coisas difíceis, mas no final
Ele é fiel com quem é fiel com ele. Amém. Ele mostrou ali pra todo mundo Não importa. que eu era servo dele, de fato. Pra quem duvidou, os caras falaram que eu era falso profeta. Através de uma crítica, eu tomei uma decisão de se ajuntar a eles, que foi onde Deus me honrou. E aí, o que você achou dessa história? Conta pra mim. Escreve aí o que você achou. É um cara fenomenal. Relembrando, no final do vídeo dele tem aí telefone de contato, rede social, e você pode estar aí até falando com ele, chamando ele para sua igreja, né? Que com certeza ele vai estar aí abençoando, Deus vai estar usando o instrumento dele para abençoar a sua igreja, tá bom? Nós tivemos aqui também o Léo do Grau, né? Um cara que infelizmente hoje não está entre nós, mas deixou sua marca. E aqui foi o último podcast que ele conversou, que ele abriu o coração, ele ficou aqui à vontade, contou várias histórias sobre como que ele iniciou fazendo grau, o porquê ele faz o grau, o porquê ele fez e por que ele voltou depois de muito tempo parado. O cara foi para SAMU, foi caminhoneiro, Deus colocou no coração dele abrir uma empresa, ele abriu a empresa e retornou fazendo grau, e ele conta tudo. Mas essa história que vai passar agora aí foi separada aqui pela produção, e assiste aí junto com a gente. A gente vê que como é Deus na sua vida. É, verdade. Você tem um dom, você está usando ele para uma situação errada, né? Para um lazer, para uma brincadeira, né? Tem até aquela situação que a gente, antes de começar o podcast, conversou, né? Que você ficava pelado em cima da moto, e seu pai via, seu pai até falava, pô, se fosse meu filho eu batia. E era o filho dele. Era o filho dele ali, você aprontava, daqui a pouco você começa a ajudar a polícia militar a fazer manobra, a ensinar eles da perseguição, trânsito, abordagem. Cara, como foi? Como eles chegaram a essa conversa? Como foi essa situação? Eu tenho um amigo, né, que o Barretinho, né, foi criado com a gente ali na Rua da Feira. E aí ele, naquela época, era o Capitão Barreto, né? Capitão Barreto, isso. Hoje eu nem sei o que ele é, né, pelo tempo. E ele sempre admirou, porque assim, os polícias sabiam que eu era, sabia que eu não tinha envolvimento com nada, que eu era um cara tranquilão, que o meu negócio era só pega, era só moto. E, né, fazer manobra de moto. E aí falou assim, eu não sei se eles não tinham instrutor, né, para isso no batalhão. E falou assim, e esse Barretinho estava comandando esse batalhão. Aí foi, já que ele tá tendo esse problema na justiça aí, então ele tem que pagar o serviço comunitário, então vamos pegar ele aí e vão fazer um acordo aí com ele na justiça. Aí foi onde que fizeram o acordo, fui dar aula para a Polícia Militar, aí fiquei lá o tempo que eu tinha que pagar e até mais um pouco. Estendeu, né? Estendeu um pouco. E só que, pô, eles foram fazer... foram dar, tipo... eu não sei nem como explicar hoje, cara. Eu, um garoto novo, né? Era novinho naquela época. Foram me botar farda, foram me dar moto com sirene, que... Qual era o sonho da criança? Empinar com a moto da polícia, com a sirene ligada, entendeu? Então aquilo ali eu me senti num parque de diversão, cara. Caramba! Então foi a coisa mais engraçada, mais maluca foi um sonho que eu tive. realizado, né? Caramba. E foi tão realizado que o sonho de qualquer criança é ser polícia, né? É verdade. E eu, assim, eu dava aula na Polícia Militar, fardado. Eu saía de lá do batalhão, ia para casa fardado, sem uma peça na cintura, sendo a época de hoje. Esquece. Esquece. Pô, cara, é muito top, cara. Cara, é uma história liberdade, pô. Um cara mais maluco que existe, não. São Gonçalo. E São Gonçalo foi pra mim. Cara, muito top mesmo. Entendeu? E essa história realmente é verdadeira, todo mundo sabe. E aí, gostou? No final do vídeo do Léo também, tem lá como você ajuda, que ele deixou a gente, mas tem a esposa dele, tem um filhinho. E a empresa dele continua ali com os produtos do Léo do Grau, que é o baba do Léo, tem ali o shampoo, tem tudo ali. Então ajuda entrando em contato lá com a esposa dele lá, adquirindo esses produtos aí, tá bom?
É muito bom o produto, eu já usei e gostei bastante, tá? E por último, né, o Johnny Donato. Johnny Donato, ele conta a história dele de uma forma diferenciada, vamos botar assim. Um cara que fala abertamente o que aconteceu com ele, ele fala como que ele conheceu o pai, né, como a mãe dele largou ele lá na porta do trabalho. Ele conta como foi o seu início de vida, como ele foi crescendo como pessoa, como homem, o que ele passou, o que ele sofreu. Conta sobre a igreja, né, a igreja que ele era, o que acontecia na igreja. Eu não vou falar nomes, mas se você assistir o vídeo do início ao fim, você vai entender o que eu estou falando, né? E hoje o empresário que é. Mas essa história que você vai assistir agora, que foi separada pelo produtor, né, pela nossa produção aqui, você vai ver que foi diferenciado. Assiste esse finalzinho aí, assiste esse pedaço aí que você vai gostar bastante. Agora eu vou lá naquela igreja, que eu chegava doidão de madrugada, ligava a televisão, o único canal que tinha... manifestado, demônio. Eu falei, isso é tudo mentira, pois não manifestam assim. Então, vou lá. Vou lá. Aí cheguei lá na igreja, abrindo as portas, igual lutador de MMA. Eu sei que o culto já tinha terminado, mas eu vi uma obreira, né? Hoje eu tenho esse entendimento, mas não sabia que ela era uma obreira. Lá na portinha, do lado do altar, eu fui na direção dela, falei, olha só, eu vim aqui porque eu vejo vocês postando na vídeo que são entidade, que são demônios, é tudo mentira. Sou do candomblé, sou raspado, sou espírita. Ela é mesmo. Você é espírita? Interessante. Eu também fui cambone. Os meus pais eram os pais de santos. Minha mãe era mãe de santo, meu pai era pai de santo. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você não veio aqui porque você tem dúvida se são ou não são demônios. Você vem aqui porque falta algo dentro de você. Cara, quando ela apontou esse dedo e falou isso, aquilo ali, meu irmão, é como se tivesse dado um 360 na minha vida. Falta algo dentro de você. Ela, você quer conversar com o pastor? Eu falei, quero. Acabou, irmão, acabou comigo. Ela me desconcertou sem pregar uma palavra, sem ler a Bíblia. Ela só falou isso. Você não tem dúvida que são ou não são. Você veio aqui porque falta algo dentro de você. E realmente faltava. E aí sentei com o pastor, ele falou, quantos anos você serve às entidades? Eu falei, eu sirvo há 7 anos. Ele falou, dá 7 anos da sua vida para Deus. Se a tua vida não mudar em 7 anos, eu paro de pregar o evangelho. Eu não disse nem que sim, nem que não. Desci dali, parei no bar, pedi uma cracudinha na época, a cerveja não desceu, liguei para a mãe de santo, falei, preciso conversar com a senhora. Ela já estranhou porque eu já não segui o ritual que é feito, né? Já não segui a liturgia, né? Que era a troca de benção, né? Chamar de mãe. Ela já estranhou. E quando eu chego lá na casa também não fiz o ritual que tem que ser feito. Que é bater cabeça aos pés, tanto ela quanto eu tomava bênçãos assim. E aí, eu falei, preciso ter uma conversa com a senhora. A partir de hoje eu não pertenço mais ao espiritismo. Ela, o que aconteceu, meu filho? Eu falei, meu problema não é com a senhora. A senhora foi uma mãe, a senhora me acolheu, a senhora me recebeu na sua casa, eu sou muito grato a isso. Pela sua pessoa, eu não tenho problema contra a senhora. O meu problema é com quem eu sirvo. É com as entidades. Tô cansado. Eu sou ogã de uma entidade que se chama Oxum, mas a minha vida sentimental tá frustrada. O que se diz dono da minha cabeça é Ogum, mas os meus caminhos estão amarrados. 7 anos. Tô cansado de ser enganado. Sempre fiz o meu melhor em tudo. E nunca recebi nada. Então, a partir de hoje, a única coisa que eu quero é o meu brajá. Os assentamentos a senhora pode quebrar, pode entregar, pode fazer o que a senhora quiser. Ela, vamos lá dentro. Eu falei, não vou. Não vou, porque eu não quero assunto com ela. Eu só quero o brajá que foi comido, que ela se alimentou no pacto. Ela foi lá, pegou o brajá e trouxe pra mim. Ela falou, você ainda vai voltar. Eu falei, assim como essa luz me ilumina, eu não volto nunca mais. E aí, começou ali, foi o início da minha conversão. Caramba. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi uma coisa que nem eu não projetei isso. Eu não imaginei isso, né? Quando esse cara começou a me evangelizar,
eu comecei a me questionar algumas coisas, a ponto de eu perguntar para essa menina que na época eu era envolvido, que eu falava, cara, você conhece alguém feliz? Quanto tempo? Você tem mais tempo do que eu tenho 7, quantos anos você tem? Ela, Johnny, eu devo ter... Ela tinha 33 anos, eu tinha 23, ela tinha 10 anos mais velho, ela era 10 anos mais velho do que eu. Você tem 33 anos. Você está há quanto tempo no espiritismo? Ah, desde a minha adolescência, tenho mais de 15 anos. Eu falei, você conhece alguém feliz? Realizado? Porque esses 7 anos eu nunca vi ninguém. Eu nunca vi ninguém. Eu tô cansado. Cansado de ser enganado. E eu vou sair. Ela, não faz isso, que eles vão te... Não vai. Eu vou sair. E aí, quando eu saio, 3 meses depois, eu recebo uma mensagem no meu Facebook. A mãe de santo. Agora você vai ver quem é Tranca-Rua, quem é Zé Pilintra. Ih, começou, irmão. Porque eu era o apagador de incêndio. Tinha um problema aqui, eu ia lá, pum, fazia. Tinha um problema aqui, eu ia lá, fazia. Então, depois que eu me converto, tudo isso se tornou a matéria-prima para eles ali me ameaçar. Agora você vai ver. Meu irmão, falei, e agora? Eu recém-convertido. Eu lembro que eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu abri a Bíblia aleatoriamente assim, pá. Josué, não temas e nem te espante. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser somente forte e corajoso. Falei, Satanás, você perdeu. E aí, se emocionou? Eu fiquei emocionado também. Essa história aí é excelente. Eu quero mandar um abraço pro Johnny Donato. Quero mandar um abraço não só para ele, mas para todos que passaram por aqui. E se você está assistindo até agora e já assistiu outros, vota aí quem você gostou. Anota aí, bota aí em ordem, o melhor, o pior. Se teve um aqui que você não gostou, pode falar também. Aqui é democrático, aqui a gente quer saber o que você está achando. Coloca de onde você é, tá? Coloca aí que vai ser excelente a gente poder estar fazendo esse feedback com vocês aí, batendo esse papo, tá bom? E o podcast está aí, aberto para você. Se você quer fazer parte, quer conversar com a gente, entre em contato, tá? Está aqui o endereço do e-mail, está aqui o endereço da nossa rede social, está aqui o nosso telefone, 219-8830-4608. Também você que é empresário, tem seu produto, sua marca, e quer que nosso podcast aqui fale um pouquinho de você, faz igual essas empresas aí que estão nos ajudando também aí, LM Evento, Ponte da Beleza, Brincar, Moda Infantil, né? Se você tem aí sua casa e não quer estar pagando conta de luz cara, tá aqui, ó, a solução para você. Não deixe de entrar em contato. Pode falar em nome do Coruja que vai ser bem atendido. Tem a Viunhas também. Você que é mulher, você que é marido também, que quer presentear sua mulher, entre em contato com a Viunhas e leva a sua esposa lá, né? Ou ligue para ela te atender na sua residência também. Vai ser excelente. Só unha top. Tá bom? Tá gostando do Coruja Podcast? Quero agradecer vocês, cada um, com muito carinho. E ano de 2026... só podcast legal, só bate-papo bom. Então fica nos acompanhando, aperte aí o sininho que vai ser maravilha, tá bom? E antes de fechar esse vídeo, eu quero pedir você, além desses 10 aí que foi escolhido pela produção, assistir até o final para nos ajudar, né? Nós temos que bater essa meta aí de visualizações. Peço que você assista até o final cada vídeo, escolhe aí, manda para o seu amigo, curte, comenta, compartilha, vai ser excelente. E não esqueça, nós estamos aqui presenteando vocês através dos nossos convidados. Cada um traz uma coisa nova para a gente. Nós temos aqui nossa garrafinha, muita gente ganhou, está satisfeito. Temos aqui nossa caneca também, que muita gente tem ganhado e tem gostado, tomando um cafezinho, manda foto para a gente, manda vídeo. Tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês aí. Peço, assiste até o final, tá bom? Ó, não esquecendo que você que está assistindo pelo celular, pelo computador, tem lá do ladinho lá, você entra lá, vai ter como nos ajudar, mandar mensagem especial, tá? Vai lá, ajuda a gente lá, tá bom? Obrigado por acompanhar até aqui. Fica conosco em todos os vídeos, acompanha, que é vídeo de excelência e sua presença é fundamental. Um abraço, fica com Deus.
Uhul.